Fala, fiel, sextou com ótimas notícias aqui no Corinthians, direto lá do Parque São Jorge, confirmando as últimas novidades do Timão, que avança para a quitação da Neoquímica Arena. Calma que você vai entender tudo direitinho, tá tudo aqui nesse vídeo. E o Memphis Depay brilhou lá na seleção da Holanda também, a mídia tá repercutindo bastante da atuação dele lá. Tá bem legal o vídeo, então curte aí, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos seguir o nosso Sport Center, vamos falar agora do Corinthians, o Corinthians que tá aproveitando depois de 3 dias de folga para treinar com o Dorival Júnior e agora com muitos jogadores que estavam no departamento médico à disposição. Olá, amigos do Sport Center, o Corinthians está aproveitando essa data FIFA para se preparar para o retorno ao Campeonato Brasileiro e também para recuperar alguns atletas que estavam no departamento médico. 4 deles iniciaram uma transição física para o campo. São eles os meias Carrilho e Garro, o volante Charles e o zagueiro André Ramalho. Eles participaram de uma atividade parcial com o restante do elenco e nos próximos dias a expectativa aí é que estejam aptos a voltarem o quanto antes aos gramados. Bom, para o retorno no Campeonato Brasileiro, no clássico contra o Santos na Vila Belmiro, o goleiro Hugo Souza será desfalque. Ele deve ser titular pela seleção brasileira no jogo da próxima terça-feira contra o Japão. Outro que também é dúvida é o atacante Memphis Depay. Ele que iniciou no banco de reservas nesta quinta-feira contra a Malta, será avaliado quando retornar do jogo contra a Finlândia no próximo domingo, para saber se terá condições físicas ou não de entrar em campo no clássico contra o Peixe. Vamos lá, vamos falar do Corinthians já. Memphis Depay, na Holanda, mas no bloco do Corinthians. Mas fez gol? Fez gol. Ah. Tá que tá. O Zupac, essa é uma notícia interessante, o negócio do DM, né? Porque o Dorival é inegável. Ele trabalhou com muitos percalços. Tem os melhores do time o tempo inteiro. Demorou pra ter o trio, inclusive. Teve no jogo do Palmeiras. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa fundamental. notícia. E zerando, não vai zerar completamente o DM porque o Vitinho se machucou, né? Mas rompeu o tornozelo, né? Mas devolvendo jogadores que o Dorival não teve ainda ou não tem há muito tempo, isso é fundamental, mesmo o papo do Fluminense, para os 2 objetivos que o Corinthians tem. O objetivo de curto prazo, o secundário, que é tentar agarrar a melhor vaga possível no Campeonato Brasileiro, e hoje esse é o papel do Corinthians, né? Um pouquinho mais distante do rebaixamento, tentar se segurar numa Sul-Americana ou olhar para uma Libertadores, dependendo de como ficar a distribuição de vagas, e o objetivo maior, que é chegar em dezembro com o time mais pronto possível para tentar ser campeão da Copa do Brasil, primeiro passando pelo Cruzeiro na semifinal. E essas voltas, elas são muito importantes. E elas não serão no mesmo nível. Acho que isso é importante o torcedor ter noção. O nível de lesão, o local das lesões e o tipo e o nível de lesão é diferente do André Ramalho pro Charles, pro Rodrigo Garro, pro André Carrilho. O Charles menos importante porque ele joga menos. Agora o Ramalho é titular, o Garro é titular, o Carrilho era titular. Então, primeiro ver exatamente quando esses caras vão voltar, em que estágio eles vão voltar, quanto tempo vai levar para eles retomarem um nível físico mais alto e a curiosidade que eu tenho é como vai ficar o time do Dorival e espero para ele que isso aconteça, se ele tiver o elenco inteiro para montar para a semifinal da Copa do Brasil, como ele vai montar o time, porque ele encontrou soluções temporárias dentro dos desfalques e o time respondeu bem taticamente na maior parte dos jogos. Voltando esses caras, como ele vai encaixar esses caras dentro do modelo que ele agora encontrou a partir dos desfalques, ou ele vai ter que ser obrigado a remodelar um pouco o time para acomodar os jogadores dentro das suas características. Por exemplo... O Ramalho, por exemplo, você acha que volta titular? Acho que volta titular. Até porque Kaká, Tchoka... o Tchoka foi bem. E ele tem jogado com 3, aí Ranieri ou Angileri. Agora, por exemplo, no meio-campo, o Bidon respondeu muito bem ao momento de ausência do Garro. Ele vai montar um meio-campo, se ele jogar com 3 zagueiros, ele vai montar um meio-campo com 3 homens, com Bidon, Carrilho e Garro? Não vai, alguém tem que marcar. Então um desses 3 caras não vai jogar. Ou ele vai mudar. Outra coisa, Guinegão fora, estão voltando Memphis, Yuri, Garro, Guinegão fora? Tendência é que sim. Mas são algumas respostas que a gente vai entender o que o Dorival pretende com o elenco inteiro, se ele, enfim, de fato tiver o elenco inteiro. Mas finalmente o Dorival tem pela primeira vez desde que ele assumiu o Corinthians,
ele tem notícias boas, né? Porque ele não ganha reforço, ele perde a possibilidade de contratar e só perde o jogador. Agora ele está ganhando de volta os jogadores machucados. Pois é, e tem muitos dias, né? A próxima partida é contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, então ele tem esses 5 dias aí. Os jogadores conseguiram descansar esses 3 dias, algo que faz muita diferença para atletas que mal conseguem descansar para jogar, né? Não consegue nem treinar direito. Como é que você vê isso, André? O próximo jogo, o Corinthians precisa mostrar um melhor futebol e é isso que se espera do Dorival? Né? Mas é natural que isso aconteça com a volta desses jogadores, né? O Dorival teve algumas passagens aí em termos de jogadores disponíveis para escalar o Corinthians que não são normais num time de ponta de Série A do Campeonato Brasileiro. A vitória em Fortaleza contra o Ceará, por exemplo, quando o Corinthians não tinha gente para formar o ataque. E aí é preciso lembrar também que na necessidade surgem as oportunidades, né? Então não só a comissão técnica do Corinthians trabalhou bem ao se ver numa situação muito delicada, quem eu vou colocar para jogar e fazer boas escolhas, mas os jogadores que entraram, em especial o Guinegão, eu acho que o Guinegão simboliza o momento. Sim. Né? Eu estou de acordo com o Gustavo quando ele diz, bom, se o Dorival tiver de volta o Memphis, o Yuri e o Garro, que é um jogador que altera a maneira como o Corinthians joga, o Guinegão vai sobrar? Infelizmente eu acho que vai. Vai sobrar. É justo? Não, não é justo. Porque não é que o Guinegão até agora tapou um buraco, não é que ele fez o que pode... Ninguém olha para o Guinegão e fala assim, o menino se esforçou, se dedicou, legal. Não, não. Ele brilhou, é outra coisa. É totalmente outra coisa. Algumas atuações do Guinegão, estou citando um jogador especificamente, fizeram com que o público conhecesse alguém que eles não sabiam do que era capaz. Então não é só um jovem da base se dedicando, correndo, dando o carrinho, fazendo alguns gols, porque ele fez alguns gols, bons passes e tal. Ele foi um jogador capaz de desarmar e dar assistência, ele fez finalizações de nível técnico exigente, que se o Memphis faz, a gente vira e fala assim, tá vendo? Um jogador como o Memphis tem um repertório técnico acima da média, então ele é capaz de fazer esse gol. O Guinegão fez gols assim. É justo ele ir para o banco no momento em que os titulares... Não, não é, mas o futebol é desse jeito. E o Corinthians vai ter, com o Guinegão no banco, uma possibilidade de alterar partidas, de fazer com que ele... Que hoje não tem. Que hoje não, hoje, ontem, na semana passada, não tinha. Então, assim, com relação a alguns jogadores, a coisa foi tão dramática que o Dorival meio que teve uma amostra, falou assim, deixa eu ver o que eu poderia fazer com todo mundo à disposição. E, coincidentemente, isso aconteceu nos jogos contra o Palmeiras na Copa do Brasil. E já no segundo, ele já sabia que no próximo ele não teria alguém, acho que o Yuri se machucou, alguma coisa dessa ordem. Então, é muito bom e é natural que o Corinthians jogue melhor, porque são jogadores não só... A comissão técnica está recebendo jogadores de volta, em uma boa quantidade, como esses jogadores, eles são importantes. São jogadores de titularidade bem destacada, a maioria deles. Vamos falar do Memphis da Holanda. E aí, até pegando esse gancho, Zupac, porque o torcedor do Corinthians está vendo na rede social, gosta do Memphis e tudo mais, mas fica aquela sensação do... Na Holanda é ainda melhor, hein? Não, a sensação não é nem que ainda é melhor. A sensação é que lá ele joga, né? A sensação que ficou, e é uma sensação, não é uma informação, é que o Memphis, nos últimos meses, até pelas lesões que ele teve e trazido isso pela Lili como informação, o descontentamento com a maneira que foi feito o tratamento, com a maneira que ele voltou, aparentemente, na visão dele, precoce, expondo ele a novas lesões, tal, que diante desse ciclo de lesão, recuperação e calendário, que entre as duas últimas data FIFA, nesse mês, o Memphis se guardou para jogar pela Holanda. Essa é a sensação que ficou. Ele ainda joga contra o Mirassol, mas até nisso era uma dúvida. Né? Ele tinha um recorde de gols para alcançar, agora ele alcançou, agora ele quer aumentar. Ele tá num padrão James Rodrigues. Cabe a ele mostrar que não. Cabe a ele mostrar que não. O desempenho dele, o interesse dele, o comprometimento dele, eu imagino que voltando melhor fisicamente, ele vai ter mais condições de jogar, plenamente recuperado da lesão, né, do edema, não é nem lesão, né, foi edema, o edema que o tirou de vários jogos do Corinthians, que o trouxe para o último jogo antes da data FIFA e que o fez jogar pela Holanda, marcando mais uma vez.
cabe a ele mostrar que isso é apenas uma impressão, né? O Memphis é um jogador muito importante para o Corinthians, é sempre melhor tê-lo do que não tê-lo, né? Quem acha o contrário, no meu entendimento, tá vendo pouco futebol. O Corinthians é melhor com o Memphis sempre. E na Holanda ele exerce outro papel, tático mesmo, ele é um definidor, ele é o fim da história, ele é um centroavante, e é um time muito bom, que municia ele bastante, e ele vem numa marcha de gols, né? Tanto é que ele se tornou o goleador máximo das Laranjas para a alegria dele, Rodrigo Bueno. E tanto que existe essa impressão mesmo de que é um jogador que está se guardando para a sua seleção, que está se guardando para a Holanda, que na última partida contra o Mirassol ele estava machucado e depois ele estava se recuperando e aí, ele foi convocado para a seleção, mas ele não vai jogar contra o Mirassol, Sim. que era a última partida antes da data FIFA. E aí o Corinthians precisa, inclusive, emitir uma nota falando não, ele vai estar à disposição, porque todo mundo estava se questionando. E aí? Ele vai estar na seleção e não vai estar no Corinthians antes dessa data FIFA? Mas não, ele estava à disposição. André, como é que você vê o Memphis do Corinthians e o Memphis da seleção? Parece que na seleção ele é mais efetivo, ele faz gol, inclusive ele fez o golzinho ali no finalzinho, mas deixou o dele entrando aos 20 minutos do segundo tempo. Você acha que e nem é o esquema da seleção holandesa para ele, mas ele é muito efetivo, ele marca muitos gols. No Corinthians deveria mudar alguma coisa para ele? Em espanhol tem uma palavra para falar sobre a mentalidade e a perspectiva de jogadores de futebol, não só jogadores de futebol, das pessoas em geral, que é ilusão, né? Em português, ilusão parece uma coisa mentirosa, né? Esse cara está iludido e tal. A ilusão no espanhol é aquilo que ele sonha, aquilo que uma pessoa quer para ela, que ela quer perseguir e tal. Eu vejo que no Corinthians ele não tem ilusão, é um profissionalismo que às vezes é até questionado, porque existe questionado, porque a situação de administração até do próprio elenco, isso não tem nada a ver com a comissão técnica diretamente, mas os jogadores, em muitos momentos, eu acho que se sentem daquela forma assim, as coisas acontecem aqui de uma maneira estranha. Tem a questão dos salários, tem a questão de departamento médico, como se volta, como se trata, no caso do Memphis, mais especificamente, e eu acho que ele tem outro tipo de relação com o clube e na sua seleção nacional. É claro, na seleção nacional é alguma coisa muito mais tradicional na vida dele, de um período muito maior servindo a seleção, por óbvio, do que trabalhando no Corinthians. Ele tem essas metas pessoais, uma delas ele já alcançou, eu acho que ele obviamente quer estar na Copa do Mundo e quer chegar bem à Copa do Mundo para disputar uma boa Copa, talvez ajudar a Holanda a fazer uma excelente campanha. Eu estou de acordo com o Gustavo, eu acho que a Holanda pode chegar muito bem na Copa, a quantidade de jogadores extremamente capazes tecnicamente é muito interessante. E no Corinthians ele vai elevando. E assim, se fica a impressão agora, né, que ele está, entre aspas, utilizando o Corinthians para servir cada vez melhor a seleção holandesa, se as coisas internamente continuarem assim, essa impressão ou essa sensação vai ser cada vez mais forte com a proximidade da Copa do Mundo, né? Uhum. E vamos falar a verdade, o Messi fez isso durante meses. Sim. No Paris Saint-Germain, o Neymar teoricamente também. O Memphis da Holanda tem 3 diferenças maiores, assim, gritantes em relação ao Memphis do Corinthians. Por motivos óbvios. Primeiro, o time da Holanda é melhor que o time do Corinthians. Mais fácil para ele jogar bem num time que é melhor. Segundo, o papel tático dele no time é outro, né? Num ele é um meio atacante, no outro ele é o centroavante. E terceiro, ainda dentro desse olhar, o papel de representar, a missão dele é outra. No Corinthians se espera que ele resolva os jogos, que ele pega a bola e resolva os jogos. Na Holanda, o papel dele é empurrar a bola para a rede. Existem outros jogadores de quem se espera que construa, que resolva, que seja o craque do time. No Corinthians, o que se espera é que ele seja o craque do time. Então são cenários muito diferentes, por isso que o Memphis da Holanda é melhor. Sabe que eu tô rindo? Eu tô rindo porque você falou, a primeira é que a Holanda é melhor que o Corinthians. E eu pensei no negócio e o Doutor no ponto, porque eu pensei assim, eu ia falar, e Malta é pior do que o Flamengo. Também ajuda. De São Paulo. Aí eu já tava pensando nisso, Doutor. Um contexto aí. Mas é verdade que o Memphis não faz gol só contra a Malta, exatamente. Que a gente tá falando sobre hoje, né? E acho que o papel dele é outro, né? No Corinthians se espera que ele seja o craque do time e faça tudo. Sim. Na Holanda ele é o centroavante para empurrar a bola para dentro. Sem dúvida. O valor da arena para pagar à vista, cara, eu achei uma baita iniciativa. Primeiro que eu sou curioso. Primeiro que eu queria realmente saber esse valor. O Corinthians já vai matar a minha curiosidade. Segundo que nós vamos saber se há condição de pagar à vista. Porque hoje é 668 milhões aproximadamente. Vamos supor
que seja 500, eu acho mais difícil. Mas vamos supor que seja 300 e pouco, 400 milhões. Vocês que trabalham aí com economia, com juros, com financiamento bancário, vocês podem falar quanto que pode ser esse desconto. Porque a Caixa Econômica Federal ainda não respondeu o Corinthians. Por que o Corinthians pediu o valor? Porque o Corinthians sonha em pagar à vista, é claro. Se você pede o valor, você pelo menos está sonhando. Você está sonhando, né? Às vezes você pede assim, pô, quanto que ficaria, você vai lá, quanto que ficaria para amortizar aqui minha casa? Se eu der quanto? Tanto. Você já está sonhando, até você chegar lá e amortizar. Aí o Corinthians, como que o Corinthians quer, então, pagar a Arena à vista? Seria da seguinte forma. Se o valor for um valor muito próximo do valor que o Corinthians quer de adiantamento da empresa que fechar os novos name rights, o Corinthians, assim, pagaria a Arena à vista. Só se for dessa forma, gente. Então, por exemplo, vamos supor que o Corinthians fique sabendo lá na Caixa, o pessoal está falando em 40% de desconto, será que chega a isso? Bem negociado, consegue 40% de desconto. Será? 668, 40%? Sou ruim de matemática. Faz a conta aí pra mim. Vocês não vão ficar aqui sem fazer nada também. Vamos supor, eu tô pensando aí, vai, nos 400 milhões à vista. 400 milhões, já que o valor é de 668 aproximadamente. O Corinthians, o que ele quer? O Corinthians, ontem eu trouxe para vocês que o Corinthians enviou documentos, enviaria até sexta. Eu não confirmei hoje se já foi enviado ou não. Documentos disparando para várias empresas, as que já fizeram propostas, que estão interessadas e até as que não estão interessadas no combo Arena, né, estádio e camisa patrocinador master. Todo mundo sabe, eu já falei que por esse combo o Corinthians quer entre 250 milhões e 270 milhões por esse combo. 70 da Arena, de name rights, que seria 700 milhões, 10 anos, 200 milhões da camisa, que seria 600 milhões no total, 3 anos. Só que o Corinthians quer da empresa relacionada a name rights, dos 700 milhões, o Corinthians quer um adiantamento. O Benja, por exemplo, trouxe um valor de adiantamento. Eu não tenho o valor do adiantamento, mas ele trouxe 300 milhões. Então vamos supor o Corinthians consiga 300 milhões de adiantamento dos name rights. Ainda teria que receber 400 milhões. Poderia até dividir esses 400 milhões em 10 anos, recebendo 40 milhões por ano. E já morderia 300 milhões. Aí vamos supor que no desconto a Caixa chega e fala assim, ó, 300 pau, já era. Acabou, tá quitada. Vamos supor que a Caixa fala assim, ó, 400 milhões à vista. 400 milhões. Se for 400 milhões de desconto, fica 412 milhões. Mais ou menos o valor aí que nós estamos trabalhando, que eu vi aí no chat. Aí faltaria 100 milhões. Só que Corinthians tem cota de televisão. Corinthians teria para receber 200 milhões do novo patrocinador master. O Corinthians tem para receber em janeiro 50 milhões da Nike, que o adiantamento de 100 milhões foi dividido em dois, 50-50. Então quer dizer, se consegue o adiantamento de 300, você já tem 350. Porque você tem os 50 da Nike. E aí você tem 200 do patrocínio master ainda. Você pega mais 50, 400, sobra 100. Eu sei, gente, é muito fácil fazer conta com o dinheiro dos outros. Eu sei que tem que pagar a folha, que tem que pagar as dívidas, que tem que pagar o transfer ban, eu sei tudo isso. Mas o Corinthians está sonhando, entendeu? O Corinthians está sonhando. Lembrando, muita gente não concorda com isso. Mas a gente tem que entender o seguinte, se o Corinthians quita a Arena, a bilheteria da Arena vai ajudar demais o Corinthians. Quanto que o Corinthians faz de bilheteria por mês na Arena? Aliás, eu deveria ter feito essa conta já. Algum torcedor deve ter, porque vocês são bons, né, velho? Vocês né, enfim. Eu não sei porque vocês me acompanham, vocês são melhores que eu, entendeu? Vocês são loucos, né, na verdade. Alguém aí, certeza que já tem esse valor aí, quer ver? Vai aparecer um louco aí metidinho. Quanto que o Corinthians arrecada, quanto que o Corinthians ganha de bilheteria por mês? São quantos jogos? São 4 jogos por mês? Entre 3 e 4 jogos por mês na Arena? Pô, velho, é muita grana, meu irmão, que começaria a entrar pros cofres do clube, velho. Ó, tem gente falando em 12 milhões bruto, 16 milhões mês, e a vaquinha dos Gaviões, então hoje, pô, pagaram mais um boletão aí, né, velho? Os caras estão firme e forte. Pode dar os 300 para amortizar o principal da dívida. As parcelas de juros caem muito. Verdade, Jorge. Tem essa possibilidade. Eu falei para vocês que eu sempre morei de aluguel, né? Aí fui comprar a casinha pela primeira vez, fui dar uma amortizada, uma graninha pouca, né? Comparado ao financiamento. Pô, eu derrubei 107 parcelas, eu derrubei 10 anos do financiamento, uma amortizada. Então o seu Jorge tem razão. Se você pegar os 300 e amortizar, meu irmão, você elimina juros pra caramba. Você elimina juros demais. Então tem razão. Então assim, cara, eu achei assim uma ideia boa, tá? Com 350 milhões, mais uma turbinada na vaquinha, já paga, Samir. Verdade. Se o Corinthians chegar e falar assim, ó, para quitar é 400, nós temos 350, falta 50, meu irmão, a torcida vem com tudo na vaquinha.
Tem essa também. Olha as ideias aí, vocês estão deixando a gente mais sonhador ainda, né? Lembrando, tá, gente? Eu não tô aqui iludindo ninguém, nem vendendo sonhos. O que eu tô dizendo pra vocês é um projeto da diretoria do Corinthians. Entendeu? É um projeto da diretoria do Corinthians. E repito, tá? Eu não peguei essa informação com o Osmar Stabile, mas se ele der entrevista em qualquer televisão e alguém perguntar, ele vai confirmar que ele pediu lá na caixa o valor da quitação. Entendeu? Acho que ele não pediu pra quitar, vê aí que eu vou pagar. Não foi assim. Então nós queremos saber quanto que é a vista. Nós temos um plano. E eu tô te contando o plano. Mas lembrando, tá, gente? Repito. O Corinthians não pediu isso porque vai pagar. O Corinthians pediu isso porque tem um plano, que é fechar lá o pacote de 270 milhões e ainda receber um adiantamento de uns 300 milhões. Eu não sei o valor do adiantamento, tá? E vou falar um negócio pra vocês. Hein? Essa forma, se der certo, seria a mais gostosa de todas do pagamento da Arena. Porque a gente ia dar na cara de muita gente, meu irmão. Você imagina começar 2026 a Arena quitada. Eu sei que é um sonho ainda. Para isso acontecer, o valor de quitação tem que ser muito abaixo e tem que casar com um valor de um adiantamento que alguém teria que topar em dar esse adiantamento. Então, assim, tem que casar muita coisa, mas pelo menos tem um plano. Não é só o plano de ficar aqui com o chapéu e, não é só esse o plano, entendeu? De ficar pagando juros só. Pô, meu irmão, e digo mais, hein, se juntar isso com o plano da torcida, que é maravilhoso, se o Corinthians receber 300 pau de adiantamento e a Arena for 400 pau para quitar, meu irmão, essa diferença, se anunciar essa diferença pra vaquinha dos Gaviões, a torcida vem com tudo, meu irmão, porque vai dar uma empolgação. Vai dar uma empolgação a mais. Com certeza. Vai ou não vai? A vida é assim, velho. Entendeu? É uma injeção de ânimo, os caras vão vir com tudo. A vaquinha vai ganhar uma proporção, e aí o Corinthians tem que trabalhar na vaquinha, ajudar os Gaviões também. Fiel, estão deixando a gente sonhar, né? Notícias como essa da quitação da Neoquímica Arena, né? O valor de quitação significa que tá para fechar o name rights. Até postei um vídeo mais cedo aqui falando acerca disso. Se você não assistiu, depois que terminar aqui, você vai lá e assiste, né? Então o Corinthians tem pretensão sim de quitar a Neoquímica Arena. Só, cara, que a gente já tá tão cansado de promessas vazias que a gente só acredita vendo. E vendo a gente não acredita, né? Mas a gente, cara, tá bem baqueado de falsas promessas, né? E aí sai uma especulação como essa, a gente fica com certeza com a expectativa lá em cima, em relação ao ano já de 2026, onde o Corinthians precisa voltar a brigar, né? Precisa fazer uma reformulação no elenco. O contrato do Maicon tá vencendo, o contrato do Thales Magno tá vencendo, o contrato do Romero tá vencendo, o Héctor Hernandes, o Hugo lá, lateral, cara, tem que fazer uma limpa, uma reformulação, né? Só nesses jogadores que eu falei aí já dá uns 7 milhões de folha salarial, cara, por mês, né? No ano já dá quase 80 milhões de reais. Então dá pra fazer uma reformulação legal aí nesse final de ano. Vai trocar o patrocínio do Name Rights, vai trocar, porque caiu a multa rescisória. Agora em outubro, a Neoquímica Arena, que o Corinthians fechou em 2020, caiu para 30 milhões a multa. Ou seja, para uma outra empresa entrar e patrocinar, que é o que vai acontecer, é muito factível. E serve também essa mesma informação para o patrocínio Master, que hoje é Esporte da Sorte, né? Onde também está com um valor de multa rescisória bem ok para outra empresa vir, cobrir e entrar. E há a especulação que existe um combo, né? Que a Betano vai fazer isso. A informação que é a Betano, né? Aí seria, sei lá, Betano Arena Corinthians, né? Arena Betano Corinthians, alguma coisa assim. Mas o que você acha disso tudo? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Você bota fé que agora vai ter uma reformulação no final do ano? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se você chegou até aqui e é corintiano de verdade, aperta o botãozinho hypar aí no seu celular, né? Se você arrastar pro lado aí dos comentários, vai ter um botãozinho hypar o vídeo. Assim você informa aqui pra plataforma que você se informou nesse canal, que aqui é um conteúdo do Corinthians, beleza?